todos sejam bem-vindos. Então, que Jesus me ilumine e consiga transmitir para vocês um pouquinho do que a gente tentou estudar aí e meditar um pouco. O assunto de hoje é sobre prazer e gozo, mas está dentro do contexto da felicidade, essa busca existencial da felicidade. Eu começaria com uma frase, que deve marcar assim, o começo da nossa conversa, do Espírito Joana de Ângeles, aqueles livros, vários livros da Joana de Ângeles sobre a psicologia profunda. Ela narra que o sentido da vida, o mais frequente desafio existencial, responsável pelas contínuas realizações humanas, centra-se na busca e no encontro da felicidade. Esse é o maior desafio existencial nosso. Todos nós aqui na Terra estamos, tudo que a gente faz, a nossa movimentação toda, nossas realizações é na busca da felicidade. E o Buda coloca assim, que entre a austeridade cruel e entre as dissipações humanas, tem um caminho do meio. Buda defendeu essa ideia de a gente buscar um caminho do meio. E o Espírito Joana de Ângeles coloca assim, que entre a atividade estressante da vida e entre o ócio, também a gente pode buscar um caminho do meio. Então eu pensava o seguinte, será que tem felicidade na Terra? O que vocês acham para a gente meditar? Será que a gente vê felicidade na Terra? Toda essa movimentação nossa, que é em busca da felicidade. Mas será que a gente está achando essa felicidade? E se julgamos que não estamos achando, ou tem alguns que acham, são poucos então, por que a gente não acha a felicidade? Será que Deus não é bom o suficiente, que não nos permite achar a felicidade? O que está faltando? O que está errado? Então, todo esse contexto é um contexto vastíssimo para abordar em 40 minutos, mas é um convite, é um estudo, uma reflexão grande que a gente pode fazer. E a doutrina do Espírito tem muito para nos oferecer sobre essa temática. Porque, vamos imaginar que talvez o conceito de felicidade nosso esteja errado. O conceito, como é que a gente conceitua? O que é felicidade para mim? Porque, de modo geral, a gente acha assim que a felicidade é uma coisa rósea, assim, né? Para mim estar feliz, eu preciso, então, estar com muito dinheiro, ficar o tempo todo na casa da praia, ou viajando, ou no ócio, ou num spa, ou comprando a melhor roupa todo dia, consumindo, ou andando no melhor carro. Aquela tranquilidade que a gente quer, não tem incomodação alguma, não tem nenhuma preocupação. Eu acho que esse conceito de felicidade é um conceito mais corrente, assim. Nem que seja inconscientemente, a gente busca isso como top, como a nossa meta a ser alcançada, coletivamente. E daí vem outra indagação, e será que se for isso, está certa? É o alvo mesmo? E se não é o alvo, então será que é por isso que a gente não está alcançando a tal da felicidade? Porque estamos errando o alvo? A pergunta, a nossa definição está equivocada. Você entra numa estrada errada, chega no destino errado. Começou errado o raciocínio. Porque o Livro dos Espíritos, na questão 920, Kardec já perguntou, em 1857. Ele perguntou assim, o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Kardec perguntou para os espíritos superiores, nossos irmãos bem mais velhos que nós, e que já meditaram tudo isso e algo mais, e mais ainda. O homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Podem ver, no Livro dos Espíritos, pergunta 920. Resposta, não. Visto que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Mas, tem um mas. Depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto se pode sobre a terra. E complementa na pergunta seguinte, que é a 921, que geralmente o próprio homem é o artífice da sua infelicidade.
Praticando a lei de Deus, dá a dica, praticando a lei de Deus se poupa dos males, ou de muitos males, e chega a uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência grosseira. Quer dizer, que a gente pode melhorar, amenizar a nossa situação aqui na Terra, face à nossa existência grosseira. Então nós voltamos a um entendimento maior que a doutrina espírita dá e que às vezes nos falta. A Terra, essa sala de aula dentro do universo, é uma sala de aula. A Terra tem uma coletividade de espíritos que somos nós, que somos todos filhos pródigos. Aquele filho da parábola, que o pai deu herança e saiu todo mundo, dissipando o que tinha. E depois percebe que está na pior e começa a voltar para o pai. Daí lembra de Deus, lembra do pai. Pô, mas os funcionários do meu pai estão passando melhor do que eu acho que eu vou voltar para lá. Então nós na Terra somos espíritos de uma idade que não permite sabedoria, não permite nível de consciência, não permite maturidade psicológica para que possamos desfrutar da felicidade completa. E nós apostamos nossas fichas todas em coisas secundárias. Nós transformamos aquilo que é secundário em principal. E o principal fica num cantinho. E como fazemos a aposta errada, a gente chega lá e vê que não é isso que eu queria. Só que demora. Ou às vezes repetimos os erros. Por isso que o conceito da reencarnação tem que estar no nosso raciocínio. Porque sem esse conceito, como é que você vai montar a ideia? Porque você tenta várias vezes, mas se equivoca. A gente vem da pátria espiritual, de onde a gente é, vem por um pouco de tempo e pega essa embarcação aqui nesse corpo físico e vem passar uma experiência de aprendizado nessa sala de aula que é a Terra. E esquece das coisas. E fica obnubilado, fica entorpecido. Não tem um nível de consciência espiritual para perceber a essência que Jesus veio mostrar, que o Espírito é imortal, que a gente não é daqui, que o meu reino não é daqui. E nós apostamos todas as fichas em outras coisas. Mas daí o Kardec, sábio do jeito que é, perguntou na questão 922, ele disse assim, que a felicidade terrestre é relativa. É relativa. O que para mim, quando eu tinha 18 anos, era um negócio feliz, uma alegria imensa, hoje já não é mais. É muito relativo. O que é para o José, não é para o João. O que é para o índio lá da Amazônia, não é para mim. Vai depender do nível cultural. Se eu nasci numa circunstância cultural, eu vou ficar feliz ligado geralmente àquilo ali, não ligado àquilo que está longe da minha cultura. Aquilo não vai me alegrar, me satisfazer tanto. O nível de consciência também vai ditar o meu nível de felicidade e de encantamento com determinadas coisas. A minha maturidade psicológica, essa é a questão, o exemplo do jovem, né? Na idade juvenil, aquilo que era agradável naquela época, agora já não é mais. Então mudou. Isso pode ser uma aposta de felicidade? Não pode, porque aquilo vai mudar. Como é que eu vou apostar em algo que vai me trazer uma felicidade permanente se aquilo vai mudar e vai às vezes desaparecer? Mas são as apostas que a gente faz. Por isso a Joana de Ângeles diz assim, que depende do que eu sinto, as emoções que eu tenho, daquilo de ideal que eu tenho, para expressar a felicidade para mim ou para o outro. Vai depender disso aí. E há que se saber que a nossa coletividade na Terra ainda é muito apegada ao prazer. Ainda é uma meta poderosa dentro do nosso psiquismo, dentro da nossa maturidade psicológica. Então nós apostamos no prazer, algumas coisas como o essencial. A semana tem 168 horas. Então eu digo assim, eu ser rico
Se eu fosse rico, bonito e tivesse poder, eu acho que eu seria feliz. Acho que sim. Então tá. Daí a vida dá oportunidade para a gente passar por essas experiências. Não é numa encarnação, é noutra, né? Então você passa. Então você, não, vou comprar aquele carrão. Daí tá. Comprou o carrão, aquele é o top. Chegou no carrão, anda uns meses no carrão, daí pronto, já fica entediado, né? Já foi, já está querendo outro carrão, né? Aquilo ali já cansou. Deu um prazer momentâneo, sabe? Deu aquela satisfação momentânea, mas é um negócio passageiro. O carro também vai ficar velho. Não, eu queria ser musculoso, forte e sarado. Então, mas só que daqui uns anos os músculos não vão ficar como estavam agora, daí vão passar e daqui a pouco não está mais tão musculoso, nem tão forte, nem tão sarado. Pronto. É um negócio que já passou. Mas você jogou suas fichas naquilo ali. E colocou como top, como o principal. E assim vai. Então veio o Buda e ensinou as causas do sofrimento. São 3. O Buda colocou. E ele colocou que tem um caminho do meio, que seria a meditação, a reflexão. Tem que entender mais profundamente o que ele quer dizer. Mas ele colocou 3 causas. A primeira é o sofrimento pelo sofrimento. Causa do sofrimento. Sofrimento pelo sofrimento. Bem, sofrer na Terra faz parte. O Espírito João André diz assim: se você vive numa escola, num planeta que é de prova e expiação, é essa escola que você está merecendo agora. O teu espírito precisa dela. Essa luta. Aí só tereis aflições, disse Jesus. Preocupações, né? Você está empenhado com as coisas, tem que lutar, tem que ralar aqui na Terra, né? Você tem um sofrimento, esse sofrimento, se você é muito frágil psicologicamente, ele gera mais sofrimento ainda. Sofrimento psíquico. O sofrimento daquela dor gera um sofrimento psíquico. Se você é uma personalidade frágil, você se deprime. Tem aquele outro que é mais forte, que ele tem aquele sofrimento que é natural. Quem que não sofre? Quem que não morre biologicamente? Quem que não tem uma dor na perna, na barriga, na cabeça? Quem que na terra que não passa por isso? Quem que não tem alguém que desencarna na família? Tem alguém que não? Faz parte da terra, faz parte da escola. A gente não é daqui, a gente só está de passagem, né? Então esse sofrimento, se você tem uma personalidade frágil, você aumenta ele, você se deprime, você se chateia, você se braveja, você blasfema, gera mais sofrimento. Então o sofrimento do sofrimento. Segundo, sofrimento da impermanência. Olha a sabedoria do Buda. Sofrimento da impermanência. Você joga todas as tuas apostas em cima de alguma coisa que é impermanente. É a história do corpo físico, né? Saradão, mas esse negócio vai passar, daqui a um tempo já não é mais, daqui a pouco você vai envelhecer, se tudo der certo. Se andar na história natural, você vai envelhecer, daí se foi a musculatura toda. Então você jogou as fichas no impermanente. Ou em alguma coisa material, é impermanente, vai passar. Faz parte aqui da terra, da escola, mas você não percebe que é impermanente. E outra, a terceira causa, é o sofrimento pelos condicionamentos. Nós somos condicionados, a gente vê a vida por uma ótica. Cada um vê a vida por uma ótica. O ocidental praticamente é uma batidona só. Cada um vê por uma ótica. Vamos dizer que a maior parte de nós aqui vemos a vida por essas coisas. Eu acho que se eu tiver bastante bem, se eu for beleza e se eu tiver poder, eu vou ser feliz. Então é uma escala de valores que está fadada a um insucesso. Você colocou aquilo ali na frente de tudo. E isso vai se esboroar. Isso vai mudar, isso vai acabar. Meu filho, vem comigo hoje. Jesus. Daí ele pensou: Senhor, amanhã tem uma corrida. Deixa eu ir na corrida primeiro. Naquela época. É uma expressão, né? Para mostrar. Daí Jesus diz assim: hoje à noite a tua alma vai ser requisitada. O que adiantou a corrida? A corrida era mais importante que a vida espiritual, que a questão espiritual. As coisas de fora eram mais importantes que essa aqui. Ele colocou a essência num sentido invertido. Assim estamos nós. O essencial está num plano secundário. Não é um bem em si. O essencial da vida espiritual é uma negociação com o Senhor.
Eu sigo uma religião porque meu pai e minha mãe seguem, disseram que é importante, porque senão Deus castiga, porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Eu faço uma negociação. Eu não tenho essa questão espiritual, essa busca espiritual como um bem em si. Essa religiosidade, independente de religião, porque Jesus não fundou nenhuma. Independente de religião, eu não tenho isso como algo essencial para o meu ser espiritual e imortal. É algo que eu estou no piloto automático. Eu estou seguindo porque todo mundo segue, que faz parte. E não penso muito nisso aí, não sei porque creio em Deus, não sei exatamente porque que eu estou aqui. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou. Eu não sei. Então eu sofro. Quando aparece uma diversidade, eu sofro muito mais do que aquele que está trabalhando essa ideia. Não é lógico? Eu sofro muito mais. Eu nunca parei para pensar nisso. Eu tive meta de todo tipo. Uma vez uma pessoa disse assim para mim, 75 anos, olha, eu estou bem de vida. Não me falta nada materialmente, meus filhos estão tudo colocado. Estou bem, tive uma vida honesta, uma vida boa, graças a Deus, já é alguma coisa. Tudo isso, tenho amigos, tudo mais. Mas e agora? O que eu faço? Se sentindo no fim da vida, né? Considerando 75, agora mais 85, 90, está na hora de eu embarcar. E agora? Então a Joana de Anjos, o Espírito de Joana de Anjos diz assim, metas culturais, metas econômicas, metas familiares, metas sociais, profissionais, tudo é importante. Mas e a meta espiritual? Ficou num cantinho? Sendo que a meta espiritual põe luz em todas as outras metas, dá lucidez para as outras metas, dá a dimensão exata que você deve levar às outras metas, dimensiona as outras metas, orienta as outras metas, a meta espiritual. E a nossa meta espiritual, como é que fica? Como é que eu estou trabalhando isso? Está aí a doutrina espírita para nos auxiliar barbaramente nisso aí, respondendo o que a filosofia até hoje não respondeu, da onde eu venho, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Basta colocar na agenda, o estudar esses assuntos, o meditar sobre os assuntos, a reflexão sobre os assuntos, uma reunião com as pessoas sobre esses assuntos. Está aí, está caindo de maduro nas nossas mãos para a gente meditar sobre esses assuntos. E buscar essa dita felicidade com um sentido mais profundo. Não que o prazer, que o gozo, e o Espírito de Joana de Anjos coloca isso, nós estamos buscando o caminho do meio, porque as pessoas, se passou essa ideia uma vez com as religiões, de que a pessoa para ser salva tinha que se fazer de coitadinho, de pobrezinho, de queridinho, e fazer uma carinha de sofrimento. Não é assim? Tinha os ascetas, né? Tinha as pessoas que até hoje fazem assim, ficam os chicotes se chicoteando nas costas, para se autopunirem, para agradar a Deus. Uma vez é uma atitude patológica, mas foi ensinado para nós, está dentro do nosso inconsciente, que tem que ser assim, tem que ser fingido. E hoje nós temos que viver com mais maturidade essa questão espiritual. Não precisa fingir. Podemos ser autênticos. O Espírito de Joana de Anjos diz assim, a felicidade não depende do prazer, mas o prazer bem estruturado é-lhe caminho. Você pode ter o teu carro, mas o teu carro não é o top, não é o must, não é o top da tua vida, não é o teu objetivo final. Ele é um meio que te trouxe satisfação, alegria, um certo conforto. O conforto tem que ter equilíbrio. Você não vai partir para um exagero, um absurdo no conforto, que seja algo só para o teu egoísmo, só para ti, e você não vê mais ninguém, que só fortalece o teu orgulho e o teu egoísmo. É lícito que você viva no mundo na tua época. Você não precisa andar esfarrapado para dizer que é humilde. Da mesma forma que o milionário não precisa dizer que ele é orgulhoso, né? Não é por aí que se vê. Tem muito milionário humilde e muitas pessoas com 100 posses que são orgulhosas. Não é aí que regula a coisa. Então o nosso enfoque
está distorcido. Então eu vou narrar para vocês, que serve bastante de exemplo, é uma palestra de uma oradora espírita chamada Anete Guimarães, que me veio a mim, foi de grande valia, e acho interessante passar para vocês. Porque na década de 90, os Estados Unidos investiram uma barbaridade de dinheiro na pesquisa sobre o cérebro. E hoje existe uma máquina chamada, que é uma máquina além da ressonância da tomografia, chamada de emissão de pósitrons. Tomógrafo de emissão de pósitrons. Então a máquina, você está lá na máquina, você está pensando, a máquina identifica qual é a área do cérebro que você está usando mais. Certo? Então essa máquina, hoje a gente sabe qual é a área do cérebro que é acionada quando você sente dor em determinado lugar. Vai aparecer um lugarzinho no cérebro lá que se ilumina. Hoje sabe-se qual é a área do cérebro que acende uma luzinha, vamos imaginar, quando você tem prazer. E isso aí desencadeou uma série de estudos. Então pegaram as pessoas que são sadomasoquistas. A pessoa sadomasoquista é uma pessoa que tem prazer em sentir dor. Certo? Então vamos imaginar, vamos falar do prazer primeiro. Por exemplo, por João, um prato de tal comida dá muito prazer para ele. Mas para o Pedro não dá, o Pedro não gosta daquela comida. Pode ver como tudo é relativo, né? Tudo é relativo. Por isso que o Kardec, faltou dizer a questão do Kardec para vocês. Na questão 922 disse assim: se a felicidade é relativa, o que a um é bom para a felicidade, o outro é para a infelicidade, há uma medida comum para todos os homens. Como é que a gente pode... Uma medida comum para todos nós, para a felicidade. Ele responde, os espíritos respondem: para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. 3 coisas: a posse do necessário, consciência tranquila e a fé no futuro. Isso é a definição da felicidade para todos nós. Relativa, não é completa, né? Mas voltando então ao prazer. Então, se acendia a areazinha do prazer. Daí pegaram uma pessoa dessa, que é masoquista. A gente vê às vezes na televisão as pessoas se penduram naqueles ganchos e querem se autoflagelar, fazem todas aquelas coisas, né? Então colocaram aquela pessoa, que a pessoa, não, eu tenho prazer com isso aí. Poxa, mas como é que pode? Então colocaram a pessoa na máquina, e essas pessoas, elas não tinham prazer. Ela acendia, sabe qual é a área? A área do sofrimento. Eles foram estudar por que disso aí. Mas antes disso fizeram uma pesquisa interessante. Pegaram para ver a área do prazer. 5 pessoas, para um deram $5 dinheiro, então. Outra 10, outra 20, outra 50, outra 1000. E colocaram na máquina. E quase não deu diferença. Aquela que ganhou R$1.000, não teve muita diferença com aquela que ganhou 5. Então não é o dinheiro que dá essa felicidade. O que será que é? Então nós estamos enganados. Deve ser a beleza. Texas. Mulher muito bonita. E, poxa, não acendeu a área do prazer. Pelo contrário, acendeu a área do sofrimento. Como é que pode? Então é o poder. Pegaram um senador recém-eleito lá no Texas e não se acendeu de novo a área do prazer. Com todos esses 3 requisitos. Aí colocaram um grupo de psicólogos para conversar com essas pessoas, com detalhamento e tudo mais, e descobriram que essas pessoas, na verdade, tinham medo. Vocês imaginam por quê? Quem tinha o dinheiro tinha medo de perder o dinheiro. A moça que tinha beleza tinha medo de perder a beleza. Tinha medo de engordar, principalmente. E o terceiro tinha medo de perder o poder. Quer dizer que é isso que acontece conosco. Você joga todas as fichas ali, como é uma coisa impermanente, como um negócio passageiro, você sabe que um dia muda, que você é presidente, é o homem mais poderoso da terra, mas daqui a pouco não vai ser mais. Daqui a pouco volta para a vida, passa a régua e nivela todo mundo, e a gente tem que se voltar para a própria consciência e fazer uma reanálise se essa busca que eu fiz era o caminho mesmo. E assim a gente está na Terra. Entra em encarnação, sai encarnação, desencarna, reencarna, e a gente vive apostando nas coisas erradas, botando as fichas principais nas coisas erradas. E o Senhor está dizendo: vinde a mim, meus filhos, vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E a gente nem bola.
Vinde a mim. Meu reino não é desse mundo, meu filho. Não é isso? Então, acabaram com todas essas pesquisas, para encurtar um pouco, descobrindo que nós temos também uma área da satisfação. Essa pessoa, que é masoquista, ele acaba tendo uma espécie de satisfação com aquilo ali. Não é prazer, porque o prazer é uma coisa mais física. A satisfação, a definição de satisfação, é algo que te enche, que te plenifica. Vamos depois explicar por que eles tinham satisfação. Mas o importante é assim, que primeiro lugar que nos torna satisfeito, a primeira coisa que acendia aquele foquinho lá no cérebro, da satisfação em nós todos, é uma coisinha chamada aprender. As pessoas ficam satisfeitas quando aprendem, em primeiro lugar. Não é nem o dinheiro, nem a beleza, nem o poder. É aprender. A segunda coisa que faz acender a areazinha do cérebro da satisfação é superação. Pensem bem, a alegria, a satisfação que a gente tem quando a gente aprende algo. Eu estou muito satisfeito aqui na frente, que foi duro chegar aqui na frente e falar para vocês. Dá um nervoso, que é muita responsabilidade falar de Jesus hoje. A gente que está capengueando. É muita responsabilidade. Que sabe tão pouco, só estou fazendo cópia aqui, passando para vocês e aprendendo bastante. Mas estou muito satisfeito porque a espiritualidade me ajudou a me vencer. Então estou satisfeito porque aprendi. E também satisfeito porque, de certa forma, me superei para o meu consumo. Não superei ninguém, a não ser a mim mesmo, em estar falando para vocês. Para mim é um desafio. Então, essas coisas funcionam como tônicos, como um fortificante, que fortifica o psiquismo nosso, que nos dá satisfação e que nos traz equilíbrio. E fortifica o espírito imortal que a gente é. E que as traças não corroem, que a ferrugem não enferruja. Porque fica comigo. Não é algo impermanente. O que eu trago? Conhecimento, quando venho do mundo espiritual eu trago conhecimento, qualidades morais e inteligência. O que eu levo? Mais ou menos inteligência, mais ou menos conhecimento e mais ou menos qualidades morais. O resto fica aqui. O resto é impermanente. Então eu não posso colocar minhas apostas em coisas que vão acabar. Eu posso utilizá-las de forma, como diz a Joana de Ângeles, bem estruturadas. É um caminho. É bom para a autoestima. É alegria você ver que você conseguiu consertar a tua casa, arrumar a tua casa, conseguiu aumentar a tua empresa. É uma alegria. Mas é algo passageiro. Daqui a pouco eu troco de mão. O gerente vai ser outro, o dono vai ser outro, passar para os filhos, daí eu passei. Eu posso ter a alegria de construir um degrau na escada da evolução, que eu seja útil na comunidade. É uma alegria. Mas eu não sou o rei da cocada. Eu posso ser o maior gerente, o maior prefeito da cidade, mas daqui a pouco vai ter outro que, graças a Deus, vai ser melhor. E é preciso. Então eu dei a minha cota dentro da solidariedade, dentro da fraternidade, sem uma convicção egoísta. Mas como dando a minha contribuição. Isso é satisfação, isso é tônico para o espírito. Então é natural que na Terra a gente erre, a gente acerta, que todo mundo é aprendiz, que a gente sofra, que a gente tenha prazer, mas que a gente entenda. Nós temos que entender para ter o caminho do meio, para ter sabedoria, para meditar. Senão nós vamos ser como o terceiro caso. O terceiro caso nesses estudos mostrou o seguinte: primeiro é aprender, segundo é se superar. E ainda se comenta assim, olha o que a gente faz com uma pessoa, com uma criança, quando diz assim, você não vai aprender nada nunca na vida. Olha onde você atinge a criatura, a gravidade. Olha a importância quando uma criança diz assim para o pai, eu consegui subir naquela árvore. Por que as pessoas buscam tanta adrenalina? Aprendendo e se superando. Só que perde a noção do equilíbrio. Às vezes se torna até um suicídio indireto.
Perde a noção do equilíbrio. Hoje é adrenalina, você quer mais adrenalina, você quer, não está assim? Vamos examinando as pessoas. Então olha a criança diz assim, pai, eu consegui isso, e o pai nem bola. Meu filho, ó, meus parabéns, continue, acredite em você. Isso é um tônico para o espírito naquele instante. Olha a importância desse processo educacional. Olha a importância da convivência familiar. Olha a importância dessas crianças que estão sofrendo, que a gente vai no bairro e que tem uma vida tão dura dentro daquelas famílias, mas que convivem no domingo com as pessoas que vão lá e veem que a vida pode ser diferente e convive com a gente e a gente aprende com eles e ouve de alguém dizer assim, meu filho, você pode, meu filho, você vai ver, você vai bem no colégio, melhora a autoestima, aciona essa zona da satisfação. Essa criança podia ser um ser cruel. E às vezes com uma palavra dessa ele se transforma, ele se apega naquilo de divino que ele tem dentro de si, porque ele é filho de Deus, ele tem, o divino está adormecido nele, só falta tirar as cascas para aparecer a luz. Então a gente tem que ajudar a aparecer a luz dele e a nossa. Olha a importância dessa participação na caridade. Entre o ócio e entre a atividade estressante, tem o caminho do meio, que é a solidariedade, que é a caridade, que é o trabalho honesto, que é tudo isso aí. Que é o estudo da vida espiritual. Como diz no Evangelho lá, quem já leu, entre a prodigalidade e a mancheias e a avareza, entre aquele munheque que não dá nada para ninguém, e entre aquele que joga dinheiro pela janela e aquele que é avarento, que não dá nada para ninguém, tem um meio, que é o quê? Caridade. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Então, nem desdenhar as coisas da terra, que não são úteis, e nem abandonar os objetivos transpessoais, espirituais, que é o que falta para nós. Colocar isso em primeiro, para ele dar banho de luz no resto. Mas então, para encerrar, o que aconteceu com essas pessoas? O terceiro item, primeiro aprender, segundo, superar-se. E o terceiro é sofrer. Puxa vida, daí deu nó na cabeça da turma. Sofrer é a terceira coisa que traz satisfação. Mas por que isso? Daí foram identificar, e aí a doutrina espírita vem ensinar que a gente está há muitos mil anos, a gente está como espírito imortal, vivendo e reencarnando, e vindo numa vestimenta nova, e tendo experiências. Nós temos muitas inibições e muitos sentimentos de culpa, nós trazemos às vezes de outras vidas, sentimentos de culpa. E esse sentimento de culpa cria um circuito, chamado circuito de culpa-recompensa. Você fica num círculo vicioso de culpa e recompensa. Você se mas como é que a pessoa vai gostar de sofrer? E o instinto de sobrevivência, mas daí ela dá um exemplo assim, aquela pessoa diz assim, a minha cirurgia demorou 5 horas. O outro diz, não, a minha demorou 8, muito pior que a tua. Parece que tem um prazer de dizer aquilo ali. O outro diz assim, eu estou com uma hernia de disco, e eu que tenho 3, sofro muito mais que você. Você tem um prazer de dizer que sofre. Você está no circuito de culpa, recompensa. Você tem sentimento de culpa e no fundo você quer ser punido. E você não se julga merecedor. Então quando você sofre, você está sendo recompensado pelo teu objetivo. Você realmente quer sofrer, porque você tem um sentimento de culpa que precisa sofrer. Aquilo que tu fez, que está no teu inconsciente, que você não lembra, te dói demais. Aquilo foi muito difícil. Aquilo que tu fez com aquele teu irmão, que você magoou, que você matou, que você feriu, o teu espírito não entendeu e você traz aquela chaga dentro de ti e você só tem uma opção na vida, sofrer. Não é isso que a divindade quer. A divindade quer que você ame. Por isso que Jesus disse, o amor cobre a multidão de pecados. A opção é amor, mas nós, na nossa consciência, não nos damos opção. Nós ainda estamos na lei do talhão. Cortei a mão do meu irmão. Em vez de vir para a terra para ajudar a consertar as mãos cortadas, a gente vem e quer que a nossa seja cortada também. Porque a consciência de culpa é muito pesada. Por isso que sofreu o terceiro, porque nós somos muito doentes. Então, o que é colocado como opção para nós? Aquela questão do Livro dos Espíritos, né? Que é o conhece-te a ti mesmo. Aí entra o conhece-te a ti mesmo como uma cura. Ou seja, nós, se a gente colocar a razão, conhece a ti mesmo é analisar. Analisar é raciocinar. Por que eu estou reagindo assim por causa disso? Por que eu reajo assim? Por que eu estou sofrendo com esse assunto?
Mas não tem sentido ficar sofrendo, ficar me chicoteando, fazer por que isso? É uma coisa doentia, alguma coisa está errada comigo. Não é isso que Deus quer para mim. Se eu colocar a razão, o autoconhecimento, a autoiluminação, eu vou sair do circuito, não é verdade? Eu não vou estar mais na culpa-recompensa, eu saio daquilo ali e vou para outra coisa. Por isso que fora da caridade não há salvação. Não adianta ficar se culpando demais, não. Vamos partir para o trabalho, para ajuda. Já me equivoquei, já passou, eu sou aprendiz, deu errado. Agora não vou tentar fazer diferente e vamos ser útil, porque é melhor se fortalecer do que ficar se arrastando, ser um peso para mim, um peso para a comunidade, um peso para a família. Né? Vou começar agora. Por isso dos trabalhadores da última hora, não é? Trabalhadores da última hora, Jesus está convidando. Vem, meu filho, vamos trabalhar aí. Não, né? Não quero saber se você fez errado, não quero saber. O importante é de agora em diante. Essa é a construção mental que a gente tem que fazer. Esse é o caminho do meio. Nem de se punir e nem de ficar se exaltando, se perdendo. Essa é a proposta. Aprender, se instruir, amar, se superando aos poucos. Cada um é a própria referência. Cada um tem que dar a carinha para bater nas coisas do dia a dia. Não tem jeito, nós temos que ir aprendendo aos poucos. Faz parte da vida na Terra. Eu não vou falar sobre a morte, mas a morte vai chegar, não tem jeito. É bom você começar a falar, analisar, aprender sobre isso aí. Daqui a pouco, eu acho que a mensagem que o Eloy leu no começo fecha total, né? E a essência da nossa religiosidade é o que a gente está fazendo com todo esse aprendizado, né? Então, buscar o prazer bem estruturado para diminuir o risco de sofrer dores e arrependimentos tardios. Certamente, a Joana de Ângelo não está dizendo que a gente vai ter medo de fazer as coisas porque tem medo de errar. A gente tem que tentar, tentar verificar da melhor forma possível e colocar nas mãos de Deus, sempre conversando com Deus, para nós começar a acertar mais. E para finalizar, a proposta do Cristo. Cristo é uma proposta de reatar o nosso relacionamento com a divindade. Essa é a proposta de Jesus. O que Jesus veio fazer na terra? Como irmão mais velho nosso, como nosso mestre, governador de tudo isso aí. Ele veio ensinar como nós podemos reatar o nosso relacionamento com Deus. Nesse meio tempo a gente inventou um monte de interpretação, um monte de sentimento de culpa, um monte de fuga. Eu ia lá para dentro de um mosteiro e ficava intocado a vida inteira, não convivia com ninguém. Mas é na convivência com as pessoas que eu vou aprender se eu aprendi, né? Que eu vou testar se eu entendi ou não entendi. Não é ficar isolado do mundo. Então a gente já experimentou de tudo. Hoje é evoluir no lugar onde a gente está. Que a melhor coisa que tem e que vai trazer a felicidade, o amor é o princípio, o amor é o fim de tudo. Mas é evoluir com o amor. É evolução. Evolução é aprender, é superar-se, é autoconhecer-se. Isso é a definição de evolução. Evoluir com amor. Se eu não amo o suficiente, e se talvez nem saiba o que é o amor mesmo, a gente tem algumas noções, o que é o amor por um filho, o sentimento de amor, eu vou me colocar no caminho para aprender. Vou participar da comunidade, vou participar das atividades, sem nenhum interesse. Que não seja a satisfação de estar lá, a alegria de estar junto com os irmãos lá. Porque a gente, quando acha que está servindo, a gente, na verdade, está se servindo e está aprendendo e está se beneficiando mais do que beneficiando os outros, né? É a minha situação aqui, hoje, com vocês, né? Eu estou me beneficiando muito de poder ter falado aqui para vocês e aprendido, pelo menos na teoria, mas já é o começo, tudo isso que eu tentei falar para vocês. Então, eu agradeço, muito obrigado e fiquem com Deus.